A maioria das empresas que começam a ter dificuldade financeira pode ter certeza que a dificuldade não começou no financeiro. Ela começou na liderança, porque é a liderança que dita aí a cultura da empresa, as estratégias, né? Como que essa empresa está emocionalmente. Então, muitas vezes se acha que a liderança é apenas gestão de direcionamento de tarefas. Não, liderança é a capacidade de sustentar a direção, mesmo quando tem pressão. Então, se está ocorrendo dificuldade financeira, pode ter certeza que a liderança não está conseguindo sustentar o direcionamento desse negócio. Eu sou Ione Cortese e aqui neste canal eu compartilho conteúdo sobre comportamento humano, sobre liderança, sobre vendas, sobre posicionamento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo e ativa o sininho para receber sempre que eu postar vídeo novo aqui. Então vamos falar um pouco sobre o perfil do líder. Né? Durante muitos anos, o mercado valorizou, né? Aquele líder, né, que era impositivo, que tinha o controle, ele era uma autoridade hierárquica, ele tinha, sabe, ele impunha medo, centralização total. Só que isso mudou. E hoje, o nosso líder precisa, sabe, influenciar as pessoas. E para isso, ele precisa ser uma pessoa coerente, ele precisa ter clareza, ele precisa passar confiança, ele precisa ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. É ele que vai instalar a cultura, né? Então ele precisa ter estado de presença, né, muito grande. Então, a empresa, ela cresce até o limite da sua liderança. Infelizmente, quando a liderança é fraca, a empresa começa a decair. Então, a empresa nunca cresce acima da consciência do líder que a conduz. A empresa vai crescer até onde essa liderança, essa mentalidade do líder sustenta. Então, as equipes, pode ser uma pessoa, pode ser 10, pode ser 20. Então, equipes absorvem o emocional do líder. Pode ser que você é o dono da empresa e você está liderando o seu negócio e tem um colaborador só. Mas aquele colaborador vai absorver o emocional seu. A cultura nasce da mentalidade da liderança. O que é a cultura? O jeito que é as coisas, o jeito que são feitas as coisas, o jeito que funciona aquela empresa. O ambiente replica aquilo que o líder tolera. E o time, a equipe, as pessoas expandem até onde o líder permite. Então, olhar para todo esse processo de liderança e entender que, enquanto líder, quem você foi te trouxe até aqui. Mas, necessariamente, que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Porque a gente chega num momento de liderança que histórico de liderança não basta. Ou seja, experiência não basta. Competência técnica não basta. Ser uma pessoa esforçada não basta. Se eu quero subir para o próximo nível de crescimento, eu preciso ter maturidade emocional, eu preciso ter expansão de consciência, eu preciso ter reposicionamento interno e eu preciso entender de comportamento humano. Eu preciso entender o comportamento das pessoas que estão ali fazendo parte dessa equipe. Então, se você está aqui até agora nesse vídeo e percebeu que esse vídeo vai trazer riqueza para você ou para pessoas que você conhece, para sócios seus, para pessoas que também são líderes, compartilhe esse material com outros líderes. Fortaleça os ambientes de liderança, porque você está ajudando, você está contribuindo, porque lideranças fortes constroem empresas mais fortes. Isso é fato, gente. O líder dá o tom do crescimento e não tem outro jeito. E muitas vezes, tem líderes, até inclusive que eu conheço, que acreditam que a posição do líder é status. Liderança não tem nada a ver com status, não. Liderança é serviço, é se colocar a serviço. Porque o líder, ele dá direção. O líder desenvolve pessoas. O líder sustenta a visão de onde a gente vai chegar. Ele ajuda a construir legados. É ele que enfrenta os desafios junto com a equipe. E automaticamente ele cria o ambiente que ele está e vai gerar cultura. Então ele tem um poder enorme de transformar, né, todo aquele negócio.
E a gente precisa, quando você fala de liderança, sempre, né, dividir o que é gerenciar do que é liderar. Então, o líder operacional, né, é muitas vezes esse líder que está ali, né, muito no operacional. E existe muitos empresários, principalmente de pequenos negócios, que estão liderando no operacional. Então, o líder que está liderando no operacional, o que está acontecendo com ele? Está centralizando tudo. Ele vive sobrecarregado. Ele resolve problemas o dia inteiro. Ele parece o bombeiro, sabe? Ele está apagando incêndio o dia inteiro. Já quando a gente olha para o negócio, ele tem um líder estratégico, você percebe que esse líder, que ele tem uma estratégia, ele tem, sabe, ele está liderando aquela equipe, ele está fortalecendo as pessoas que estão com ele. E volto a dizer, não importa se é uma ou duas pessoas, gente. Sozinho você não cresce. Sozinho você não leva o teu negócio para lugar nenhum. Né? Então está ali fortalecendo as pessoas, está com estratégia para o futuro, está pensando em formar essas pessoas, desenvolvendo elas, até formando novos líderes, né? Está desenvolvendo autonomia, para descentralizar tudo. Né? E automaticamente esse líder ele vai construir, né, uma liderança com muita mais humanidade. Né? Então você fala muito do líder mais próximo, do líder mais humano, mas o que é que constrói uma liderança mais humana, gente? Primeira coisa é proximidade. Eu vejo em muitos setores um líder totalmente distante dos seus liderados. A proximidade gera conexão. E a conexão vai gerar confiança. E quando eu tenho essa proximidade, né, quando eu tenho a confiança da minha equipe, eu posso ter uma régua mais alta, eu posso ter uma meta mais alta, eu posso exigir um pouco mais. Por quê? Porque eu estou ali junto. Eu estou ali junto. E esse mesmo líder, ele tem um senso de justiça muito forte. Porque ele é justo. Ele é justo com aquilo que está acontecendo, ele é justo com a equipe. E justiça fortalece o pertencimento. As pessoas querem pertencer numa liderança que é justa. Por quê? Porque ela se sente bem, ela se sente protegida. E ela entende que, se essa liderança é justa, eu preciso fazer o meu papel. Eu preciso realmente fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes, quando eu tenho equipes que não estão trazendo resultado, a gente percebe um líder com falta de inteligência emocional. Então, um líder com falta de inteligência emocional cria equipes inseguras e nunca vai performar no nível mais alto. Por quê? Porque são inseguros. Já percebeu alguém, né? Ou você já se sentiu inseguro para fazer alguma coisa? Você não teve o resultado que você sabe que poderia ter. A pessoa que está ali insegura e agindo, né, no setor dela, ela não vai ter o resultado que ela sabe que poderia ter, infelizmente. Então, um líder com inteligência emocional, ele vai ter maturidade, mesmo sob pressão, ele não perde o equilíbrio, ele tem maturidade, ele tem clareza com ambientes difíceis, ele não tem dificuldade de lidar com conflitos, ele não tem dificuldade de ter conversas difíceis, e ele sempre vai tratar o liderado dele como adulto, tá? Ele vai estar ali, ó, ele vai tratar adulto com adulto. Então, ela é uma pessoa firme sem ser agressiva. E isso traz uma segurança absurda. Então, o ambiente, ele absorve tudo aquilo que o líder é. Ele absorve tudo aquilo que o líder emite. Então, imagina um líder inseguro, que transmite medo, instabilidade. O que acontece? A equipe entra em modo defesa. Você já viu uma equipe ter alta performance no modo de defesa? Não. Então, ela não consegue dar o melhor. Por quê? Porque ela está com medo, ela está insegura. Você que está aqui comigo até agora, você está se identificando com esse vídeo? Se sim, responde aqui embaixo para mim. Sim, estou me identificando. Ou sim, preciso mudar como líder. Ou responde, vou ser um líder estratégico. Porque uma liderança madura,
é uma liderança que também percebe onde está. Se você que está me assistindo começa a dizer, não, mas eu tenho uma boa liderança, eu tenho isso, mas se o teu resultado não é bom, desculpa, mas o resultado não mente. O resultado vai contar quem você é como líder. Então, se você não está conseguindo o resultado que você precisa ou que você pode gerar, infelizmente, né? Infelizmente, você não está sendo um bom líder. E quem não é um bom líder, infelizmente, não cria uma boa cultura, gente. E a cultura é o que traz a alta performance. Então, o que é a cultura? É o jeito que as coisas realmente acontecem. E a cultura, ela sempre vai aparecer quando ninguém está olhando, nas pequenas decisões, nos bastidores, né? Na forma como as pessoas se tratam, na forma como as pessoas encaram os erros. Porque a cultura é feita sobre aquilo que a liderança tolera. Então você sempre tem que olhar o que você vem tolerando na sua equipe. E claro que como líder, atrás de você existe o ser humano e existe um comportamento. E você pode estar vivendo hoje sabotadores. E existe 3 sabotadores que atingem muito a liderança, pelo menos a liderança que eu atendo, a liderança que eu convivo. O primeiro sabotador é a síndrome do Salvador. É aquele que centraliza demais, que é ele que tem que resolver tudo, sabe? Se eu não faço, ninguém faz bem feito. Então ele centraliza muito e ao centralizar, ele enfraquece as outras pessoas. Então ele vive sobrecarregado, porque afinal de contas ele é o salvador da pátria, mas ele também não faz o time crescer. O outro sabotador é o medo de errar. Então, quando você tem medo de errar, você mata a inovação, você vai ter dificuldade de fazer coisa diferente. Então você vai fazer sempre do mesmo jeito, mesmo que o resultado que você está tendo não é o resultado que você realmente gostaria de ter. E o terceiro sabotador é um escudo emocional, onde você está sempre vulnerável, ou seja, você está sempre na defensiva, você está sempre ali, sabe, levando tudo para o lado pessoal, se abala emocionalmente, fica desanimado, fica deprimido, e toda a sua equipe é que está pagando o pato. Porque líderes bons são líderes que superam esses 3 sabotadores. Por quê? Porque o líder precisa formar as pessoas, precisa formar outros líderes, precisa formar sucessores. E você tem que olhar para a sua liderança e responder: a empresa consegue prosperar sem você? Se a empresa não consegue prosperar sem você, ou andar sem você, ou funcionar sem você, desculpa, você está sendo um péssimo líder. Porque o grande líder é aquele que está pronto para ser substituído. Ou seja, está pronto para ser promovido. Quem não é substituível não é promovível, né? Não tem como promover alguém que não tem substituto. Então, formar outros líderes, formar sucessores, faz parte do papel do líder. Só que se você tem os sabotadores muito fortes, seja a síndrome do Salvador, seja medo de errar, seja esse escudo emocional muito forte, você infelizmente não consegue formar outros líderes. Então, quando você olha para a sua liderança, você precisa olhar para a excelência dessa liderança. Será que realmente eu tenho um senso de propósito e eu estou construindo a excelência na minha liderança? Porque excelência, né, é uma disciplina entre a ponta da intenção e da realização. Então, grandes líderes, eles vivem de realização, eles vivem de entrega, eles vivem realmente de resultado. Então, se isso não está tendo, eu não estou sendo excelente, né? Não estou sendo excelente. Então, quando você olha para você, comece a pensar na sua evolução. Porque o mercado busca líderes que queiram crescer. Mercado busca líderes que queiram aprender, que sejam pessoas adaptáveis, que sejam pessoas que desenvolvem outras pessoas, que geram confiança, que realmente, onde eles estão, o ambiente é saudável e ele consegue construir uma cultura que as pessoas fazem mesmo quando ele não está junto. Então agora eu quero que você reflita. Quero 3 perguntas para você refletir. Qual é hoje o principal desafio da sua liderança? E escreve para mim aqui nos comentários. Qual é hoje
o principal desafio da sua liderança? Qual comportamento você precisa transformar? E que tipo de cultura você está construindo? Quem compartilhar comigo aqui, eu vou responder aquilo que você colocar. Se você me pedir ajuda, eu vou estar respondendo nesse vídeo aqui, porque eu leio todas as respostas dos vídeos, tá bom? Só mandar aqui que eu estarei respondendo para você. Porque as grandes transformações, principalmente em liderança, gente, começa quando eu tomo consciência de onde eu estou. Sabe? Aonde eu estou? Se hoje você fosse avaliado pela sua equipe, pela sua cultura, pela confiança que você transmite, pela capacidade que você tem de formar pessoas, você se manteria na liderança ou não? Você gostaria de ser liderado por você? Talvez você se depare neste momento que você precisa subir o nível da sua liderança. E subir o nível da sua liderança vai exigir uma nova mentalidade, uma nova postura, talvez você buscar mais conhecimento, ou até buscar aí uma mentoria para poder te ajudar nesse processo de liderança. Porque eu tenho vários líderes dentro da mentoria AIDA, onde estão se desenvolvendo e crescendo muito como líderes. Por quê? Porque estão mudando, estão construindo uma nova identidade como líder. Porque ter esse reconhecimento e perceber que você precisa de ajuda como líder, isso se chama maturidade profissional. Porque não tem nada mais bonito que a pessoa ser madura profissionalmente e dizer: eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que me ajude a crescer. Porque liderança não é sobre aplausos, não. Liderança é sobre você gerar transformação nas pessoas. É você realmente construir ambientes fortes, com pessoas que cresçam, com pessoas que se desenvolvam, criando ali um grande legado. Essa é a sua missão como líder. Que Deus te abençoe aí na sua jornada e conte sempre comigo.